Amém. Bom, o título do estudo que eu preparei para hoje se chama Homofobia, um fato social e a indústria da cultura. Eu vou começar a compartilhar a minha tela para vocês. Bom, eu vou trazer dois conceitos dentro da sociologia, que é o fato social e a indústria da cultura, e como que isso se relaciona com homofobia. E, de certa forma, é uma complementação do estudo anterior, feito pelo irmão Rafael, e é algo que a gente precisa discutir. Como foi feito um comentário no estudo anterior, a gente só consegue sair de uma estrutura de opressão, de uma estrutura de preconceito se a gente conhece essa estrutura. Então, é isso que a gente tem tentado buscar já há 2 anos. A sair de uma estrutura racista, sexista e homofóbica. E a gente precisa debater sobre isso. Eu também falarei um pouco sobre como que o fato social e a indústria da cultura influencia sobre o racismo e sexismo. E nessa tela principal, inicial, eu trouxe 3 imagens de 3 pessoas que fazem parte da comunidade LGBT que não estão mais entre nós, porque foram vítimas dessa estrutura homofóbica. São 3 pessoas que faleceram esse ano, e eu trouxe como uma homenagem a essas pessoas. Talvez alguns que estão aqui presentes conhecem essas imagens, principalmente esse primeiro, que faz apenas algumas semanas que faleceu. Então, quando a gente traz esse tema, a gente quer, em primeiro lugar, destruir toda essa estrutura que vitima essas pessoas. E sonhamos com um dia que isso não irá mais acontecer. Fotos como essa não serão mais publicadas sobre pessoas que foram vítimas de homotransfobia. Ah, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de fato social. O conceito de fato social dito, foi fundamentado por um dos pais da sociologia moderna, que é Émile Durkheim, que foi um sociólogo, antropólogo, cientista político e psicólogo social. Ele trouxe o conceito, um conceito muito importante ao visualizar a sociedade e como ela se comporta. E ele disse que fato social diz respeito aos modos de agir, interagir dos indivíduos de um determinado grupo ou sociedade em geral. Agem como forças externas, moldando maneiras de agir, pensar, sentir dos indivíduos, obrigando-os a se adaptarem às normas da sociedade em que vivem. Todo o conjunto de hábitos praticados pelas pessoas que possibilitam a identificação de uma consciência coletiva e também influenciam suas ações de alguma forma, pode ser entendido como um fato social. A forma com que a sociedade ela se comporta, a forma como a sociedade diz que se deve agir, que se deve fazer determinadas coisas, tudo isso é um fato social. São características que não são normalmente questionadas. É assim porque foi passado assim desde o nascimento, esse comportamento, essa forma de agir, e é assim que ela tem que seguir em frente, a sociedade. Isso se comporta como fato social. Ah, os fatos sociais, eles são gerais, afetando toda a sociedade. Eles são exteriores ao sujeito, pois, ao nascer, a sociedade já está estabelecida com normas, regras, hábitos, padrões, e cabe aos indivíduos apenas aprender e reproduzir também. E um terceiro ponto dentro do conceito de fatos sociais é o fator coercitivo. Esse ponto é muito importante, porque esse ponto é aquele que obriga os indivíduos a cumprir o que já está estabelecido como um fato social.
Ou seja, as pessoas que querem descumprir isso que já está imposto, elas são repreendidas, elas são coagidas. Então, elas sofrem penalidades. E a gente vai ver, dentro dos exemplos, os fatores coercitivos que envolvem fatos sociais. Desse modo, o fato social não pode ser moldado pela ação individual, porque existe uma força exterior que aqui é entendida como a consciência coletiva, que o norteia. Assim, tudo o que as pessoas pensam, sentem ou fazem, independente de seus desejos e escolhas individuais, deriva de uma conduta pré-estabelecida pela sociedade. Ou seja, uma pessoa sozinha ela não consegue mudar isso. É necessário uma movimentação social para que as pessoas em um conjunto coloquem força sobre esse molde social para que esse molde seja transformado, para que essa consciência coletiva mude. Isso também não leva um dia, 2 dias, isso leva anos, às vezes décadas ou até mesmo séculos para acontecer. É demorado esse processo. E eu quero falar sobre alguns exemplos de fatos sociais e fatores coercitivos dentro desses fatos sociais. É um fato social que existe o racismo. É um fato social que a sociedade ela está imposta em uma estrutura racista, em que as pessoas não, boa parte das pessoas não questionam essa estrutura porque é normalizada essa estrutura. Há pouco tempo atrás, não se era questionado o porquê que existe pobreza acentuada em uma porcentagem maior entre pessoas pretas e mestiças. Isso era normalizado. Hoje já existe um certo questionamento, mas ainda é pequeno. Por quê? Porque isso é um fato social. Isso é algo normalizado. A negligência dos direitos humanos e constitucionais às pessoas pretas e mestiças também é algo normalizado. É algo que não se é tão questionado esse motivo, porque é algo que está dentro da estrutura social há muito tempo. Temos um recente histórico escravocrata. Então, durante séculos, foi normalizado a diminuição da importância das pessoas pretas e mestiças. E uma forma de coerção, quando uma parcela da população começa a se atentar para isso, que é trazer medidas para igualar a população preta e a população branca, para trazer igualdade de direitos, igualdade de possibilidades para ter dignidade de vida, o que acontece? Combate as medidas que são antirracistas conquistadas constitucionalmente. Existe uma grande frente de pessoas conservadoras, pessoas brancas, que tentam combater as medidas antirracistas. São as pessoas que são contra cotas, por exemplo, cotas raciais. São pessoas que minimizam a importância dos movimentos antirracistas, como, por exemplo, o Black Lives Matter dos Estados Unidos, que se alastrou pelo mundo. Aqui no Brasil, que é o Vidas Negras Importam. Há uma grande tentativa de diminuir a importância dessas lutas, como se elas não fossem necessárias. E falando, não é vidas pretas importam, todas as vidas importam, mas as vidas que estão em maior vulnerabilidade são as pretas, em relação às brancas. Tudo isso faz parte de um fato social, e quando se tenta lutar contra esse fato social estabelecido, há uma tentativa de repreensão, é o fator coercitivo. Dentro do sexismo, a mesma coisa.
ainda é normalizada a falta de presença feminina em determinados espaços, como liderança de empresas, como áreas que têm um retorno financeiro grande, que tem grandes salários, por exemplo, a área médica, a área do direito, a área onde estão os altos cargos do judiciário, por exemplo. E várias outras também. Eu estou citando apenas alguns exemplos que são mais gritantes, mas vários outros existem também. Isso, até pouco tempo atrás, era normalizado quase que 100% na sociedade. E hoje já se é feito o questionamento do porquê que a sociedade se comporta dessa forma e se tem trazido métodos para derrubar essa desigualdade, aumentando a quantidade da presença feminina em determinados lugares. Também se era normalizado, e ainda é, por boa parte da população e dentro da justiça brasileira, a negligência à violência de gênero, seja ela física, moral, sexual e psicológica. Isso está fundamentado dentro desse fato social, que é o sexismo. E quando se há, se e quando surgem lutas para quebrar esse fato social, para que se haja uma quebra da desigualdade, o que acontece? Os movimentos que fazem essa quebra, como os movimentos de lutas feministas, os movimentos feministas, o que acontece é uma tentativa de destruir esses movimentos de várias formas, como trazendo desinformação, como trazendo a diminuição da importância, trazendo uma conotação pejorativa à moral das pessoas que estão envolvidas. Essa é uma forma de coerção muito forte, que é trazer o argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem é um termo utilizado para se combater argumentos de uma pessoa baseando-se na moral dessa pessoa, não fazendo uma contra-argumentação. Por exemplo, uma pessoa, uma mulher, ela está engajada no movimento feminista e pessoas que são antifeministas, ao tentar fazer uma contra-argumentação do que essa mulher feminista está falando, a contra-argumentação não é baseada nos argumentos que estão sendo utilizados, mas sim na imagem da pessoa, na moral dessa mulher, falando que, por exemplo, que ela é feia, falando que ela tem desvios de caráter, que ela está fazendo uma banalização, por exemplo, das vestimentas das mulheres, e traz um prejuízo à imagem moral da pessoa, mas não trazendo uma contra-argumentação racional. Isso se chama argumentum ad hominem. Isso é utilizado também dentro do racismo e agora dentro da homofobia, que eu vou me adentrar um pouco mais profundamente. É um fato social que a gente vive em uma sociedade homofóbica, homotransfóbica. E existe até hoje uma grande normalização do preconceito contra a comunidade LGBT+. Até um tempo atrás era maior ainda. Quando se vê em entrevistas sobre o que a população achava há 3, 4, 5 décadas atrás, é gritante a vontade de limpeza da sociedade de corpos LGBT+, onde era comum as pessoas concordarem com uma política de extermínio, uma política de separação. Hoje, quando se faz uma entrevista dessa, muitas pessoas têm medo de falar isso, e outras já estão mais acostumadas a verem pessoas que não obedecem ao padrão heterossexnormativo imposto por muitos anos por meio do fato social.
até hoje também existe uma negligência frente aos crimes motivados por homotransfobia, em que, infelizmente, poucos são levados adiante dentro da justiça brasileira, mesmo nós tem, tendo já, desde 2019, ah, garantido que a homotransfobia é equiparada ao crime de racismo, que pode ser penalizado até 2 anos de prisão. E se tiver alguns outros detalhes a mais, pode ter a pena aumentada. Mas poucos casos, quando se olha em sua totalidade, poucos desses casos conseguem ir à frente. Isso é algo normalizado. E quando se há uma grande luta da comunidade e de pessoas que são associadas ao movimento para que isso seja combatido e que hajam medidas efetivas para punição contra crimes motivados por homotransfobia, isso é tido como frescura, isso é tido como vitimismo, isso é tido como algo que não é bom fazer. É comum se ver, por exemplo, o argumento de que a vida de pessoas que cometeram crimes baseados em homotransfobia e crimes baseados em violência de gênero, por exemplo, é comum se dizer que quando essas pessoas são processadas, a vida dessas pessoas está sendo arruinada por militantes, por pessoas que são tidas, entre aspas, aquelas mimizentas, que são aquelas pessoas vitimistas. Não está no seio da concepção social de que esses crimes são crimes equiparados a outros crimes e que são passíveis de punição frente à justiça. Quando se faz essa diminuição da importância, isso é uma forma de coerção, é uma forma de fazer com que essas pessoas se calem, essas pessoas parem de se movimentar contra esse fato social, que é o preconceito, a homofobia, o sexismo e o racismo, entendeu? Na sociedade existem muitos métodos de perpetuação do fato social, para que esse padrão ele continue estabelecido. Então, vou passar para o próximo tópico, que é algo que vai complementar o conceito de fato social, e que é um conceito que foi trago por outros dois pensadores, que é Theodor Adorno, que foi um filósofo, sociólogo, musicólogo e compositor alemão. É um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt, juntamente com Max Horkheimer, um filósofo e sociólogo alemão famoso por seu trabalho em teoria crítica. Eles dois contextualizaram algo que nós vamos discutir agora, que é a indústria da cultura. E à medida que eu for explicando o que é a indústria da cultura, que a gente for entendendo, eu vou tentar trazer isso como fundamentação para a perpetuação da estrutura do fato social. A indústria da cultura, ela tem como um objetivo o consumismo e o lucro, um dos objetivos. E outro objetivo é a manutenção do pensamento dominante. Ou seja, produções culturais, cinematográficas, produções que vão trazer um lazer, elas têm um intuito de trazer lucro para os detentores da produção cultural, mas também traz um intuito de fazer uma moldagem da concepção social, trazendo a manutenção do pensamento dominante. Esse conceito se aplica de uma forma muito expressiva na expressão pão e circo que foi utilizado no Império Romano. No Império Romano, as pessoas elas eram não não vou utilizar a expressão enganadas, elas eram suprimidas
elas estavam vivendo em um meio opressor, um meio que estava retirando delas os direitos, estava retirando dela o seu dinheiro, estava retirando dessas pessoas a sua qualidade de vida. Elas estavam empobrecendo cada vez mais, fazendo com que pessoas que eram dominantes na sociedade, eram ricas, enriquecessem cada vez mais. Hoje é um espelho daquela. Hoje o que nós vivemos na sociedade contemporânea, capitalista contemporânea, de certa forma, um espelho da sociedade do Império Romano. Então, o Império Romano dava a essas pessoas pão, migalhas, tipo uma, uma certa quantidade de pão de graça, e também promovia entretenimento no Panteão, por exemplo, para que elas se divertissem, para que elas não tivessem tempo de pensar formas de mudar a sua realidade social. Ou seja, dava migalhas, dava pão para elas não se revoltarem por estarem sendo exploradas em sua forma de trabalho, exploradas de forma monetária também, explorado seu dinheiro, e também era dado para elas o circo, era dado para elas uma forma de entretenimento para que elas ocupassem o tempo livre, o tempo ósseo delas em algo, para que elas não tivessem tempo para pensar em como elas poderiam se juntar para mudar a sua realidade social. A indústria da cultura, ela tem essa finalidade também, ocupar a mente humana, ocupar a mente da sociedade para que ela não maquine em sua mente formas de sair dessa estrutura opressora de poder. Isso faz com que se construa indivíduos acríticos, que não critiquem a forma que estão sendo guiados dentro da sociedade. Dentro dessa forma de cultura que é passada também, valores e conceitos também são embutidos dentro dessa forma de entretenimento, para que uma estrutura social continue e ela se perpetue. Aí que entra o fato social. O fato social é algo construído culturalmente, socialmente, e a indústria da cultura vai fazer com que isso se perpetue, fazer com que isso continue sendo normalizado. Aí que entra eu já ia dar alguns exemplos, sendo que tem exemplos abaixo. Eu vou entrar dentro dos exemplos e vocês vão perceber. Tem uma escritora que se chama Maria Elisa Sevasco. Ela tem uma frase que é muito importante, que diz: quem controla o sentido de cultura arbitra sobre os valores. Ou seja, uma esfera de poder, ela cria um discurso de poder. A esfera religiosa vai criar o que é pecado. A esfera médica vai criar o que é doença. A religião disse que ser LGBT é pecado, e a medicina disse, hoje não diz mais, mas hoje colhemos consequências disso, do que a medicina disse, que ser LGBT é uma doença. Até 2019, a Organização Mundial da Saúde e o seu departamento de psicologia acreditavam que ser transexual é um problema mental. Apenas em 2019 que isso foi abandonado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Departamento de Psicologia da Organização Mundial da Saúde. Há 30 anos atrás, entre 30 e 32 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde também dizia que ser LGBT era uma doença, era um desvio da mentalidade normal humana. Era um problema psicológico. Essas esferas de poder criaram um discurso de poder. E aí se reafirma o que Maria Elisa Sevasco diz: quem controla o sentido de cultura arbitra sobre os valores. Ou seja, quem controla o sentido de cultura controla, ordena também sobre os valores. Dentro desse contexto, foi construído socialmente que pessoas LGBT+, serviam como um bode expiatório.
eram alvos de críticas religiosas como feito às pessoas que têm práticas que a religião tem como pecaminosas, como prostitutas, por exemplo. E também um alvo expiatório para piadas, como era feito a pessoas que têm enfermidades mentais. No passado, era muito comum se fazer piada a pessoas que tinham enfermidades mentais, enfermidades psicológicas. Não era tratado de uma forma séria, a forma que se deve tratar. Era tratado de uma forma vexatória, fazendo com que essas pessoas fossem envergonhadas pelo seu estado mental. As pessoas LGBT+, por serem tratadas como algo desviante do normal em sua mente, também foram embutidas dentro dessa classificação e serviram de bode expiatório como alvo de piadas, alvo de processos vexatórios. Em produções cinematográficas, até hoje, se é retratado o LGBT como um ser hilário, como vilão, ou como pessoas que têm comportamento desviante do certo. Aqui eu trouxe alguns exemplos de desenhos infantis em que trazem representações de personagens que, na história do desenho, são vilões, mas que possuem características físicas e características de comportamento que socialmente foram relacionadas ao público LGBT. Aqui, eu creio que parte das pessoas aqui, se não todos, conhecem alguns desses personagens. Esse primeiro é se chama Ele, das Meninas Superpoderosas, em que tem características LGBTs e é tido como um vilão, alguém mau. Aqui, o Hades, do desenho Hércules, que também possui características que socialmente são relacionadas ao público LGBT. E aqui também, do desenho A Pequena Sereia, a Úrsula, que também é uma vilã que sempre tenta fazer coisas ruins, maldade, contra a mocinha, contra a pessoa boa do desenho, que é a Pequena Sereia. Isso é uma forma que a indústria da cultura embute na concepção social de que essas pessoas que têm essas características, elas têm um lado vilão, elas têm um lado mau, um lado que não é bom. Quando nós continuamos a observar como que isso se comporta na sociedade, além dos vilões com características socialmente tidas como de pessoas que são LGBTs, também há a parte hilária, fazendo com que essas pessoas elas sejam relacionadas a piadas, a promover entretenimento de ordem hilária. A gente tem um exemplo de uma pessoa que hoje já não está viva mais, que esse exemplo aqui no Brasil foi muito famoso algumas décadas atrás, nos anos 2000 até 2010, mais ou menos, e antes também, que foi a imagem de Vera Verão, uma mulher transexual, até onde eu sei, ela se identificava como uma mulher transexual que era humorista e era muito aceita por fazer esse humor trazendo como fundo, um plano de fundo, um prejuízo à imagem dela mesma. Então isso era aceito socialmente, fazendo com que essa imagem dela fosse rebaixada. Nós temos também exemplos de programas de humor que trazem a imagem de pessoas LGBTs ou retratando LGBTs também de forma hilária, juntamente com pessoas que retratam
personagens heterossexuais cisnormativos, e isso traz um entretenimento para as pessoas, para que elas riam e perpetuem um sentido de que não tem problema rir dessas pessoas, não tem problema tratar essas pessoas de forma pejorativa. Elas estão se autodepreciando nessas produções culturais. Isso se perpetua. Nós temos exemplo de um programa televisivo que foi veiculado há pouco tempo atrás, a novela também, que se tornou até filme, esse exemplo do Cro, aqui no Brasil, em que essas pessoas, elas têm características que são autodepreciativas de sua imagem e que a sociedade, ela aceita isso dentro do fato social. Por quê? Porque essas pessoas são colocadas em posições subalternas, são pessoas colocadas em posições de diminuição da sua importância. Então, a sociedade ela não vai lutar contra essas pessoas, não vai lutar contra a imagem que elas estão passando. Por quê? É algo que a sociedade gosta. Por quê? É colocar essas pessoas em uma posição subalterna. Elas se colocando em posições subalternas, esses personagens, claro, guiado por quem escreve esses programas, quem escreve essas produções culturais, esse local subalterno, esse local depreciativo é algo bom para a perpetuação do fato social, que é a homotransfobia. Ricardo, Sim, posso falar? pode, claro. E é também o que você citou antes, como era no Império Romano, que é a... Ai, fugiu a palavra, mas que essa é a parte contemporânea, usando a mesma forma do Império Romano de dar essa manutenção às pessoas, de colocar isso forte na mente das pessoas, né? De Uhum, dar de alimentar isso para que isso se torne cada vez mais comum, né? Que isso, essas pessoas elas foram feitas só para isso, para rir, sim, debochar, para divertir, para serem os palhaços, assim, né? Assim, por assim isso, dizer. isso mesmo. É uma perpetuação dessa imagem. E essa é uma forma de fuga da realidade. Dentro da psicologia existe um conceito de fuga da realidade, em que pessoas elas tentam fugir da sua própria realidade e a sociedade, como um corpo, ela tenta fugir da realidade dela. Tratar de forma pejorativa, ou melhor, tratar de uma forma hilária, de uma forma de entretenimento, de diversão. Essas pessoas, esses corpos LGBTs na sociedade é uma forma de fugir do que realmente tem que ser tratado, da forma que realmente tem que ser tratado, de uma forma séria, trazendo a humanidade dessas pessoas. Trazer um retrato de vilão, trazer um retrato de chacota, é retirar a humanidade desses corpos. E é isso Cara, que se tenta fazer, é retirar a humanidade desses corpos para que não se trate de uma forma real, de uma forma que se deve tratar. Alguém tinha algum comentário para fazer? Parece que eu ouvi uma voz. Rafael, Sim? eu achei interessante, porque isso aí que você falou me lembrou de um texto que eu li do Gil, do Big Brother do ano passado, que Uhum. ele era uma imagem muito aceita pelo público, justamente Sim. por ser aquela gay afeminada, Engraçado. engraçada, Uhum. justamente por essa questão da ridicularização, né, do LGBT, mas, ao mesmo tempo, pelo público LGBT, a princípio ele não foi tão bem quisto. Por quê? Porque o público LGBT, como eu tinha até falado, da diferença da cultura e a subjetividade das pessoas. Para o público LGBT,
essas são imagens que a gente não gosta, a gente tenta manter afastado, né, longe. Então, normalmente os homens gays, eles não gostam desse da gay afeminada e tal. Tem esse preconceito interno também, justamente por querer se aproximar do padrão normativo da sociedade. Então a gente vê justamente isso, aquela questão de, pela sociedade, ele está super bem aceito, enquanto pelo público LGBT, ele está mal aceito justamente porque as pessoas querem se desvincular dessa imagem, como se tivesse um problema nele ser assim, e acaba problematizando os trejeitos de uma pessoa, sabe? Por ela ser afeminada, por ela ser alegre, engraçada e tal, por esse estigma. Sim, esse estigma criado pela indústria da cultura, em que se faz chacota de trejeitos e características de pessoas que são LGBT, elas causam um impacto muito grande nas pessoas, na sociedade, em que ninguém quer ser motivo de piada e chacota, ninguém quer ser ridicularizado. Então, na mínima expressão desses trejeitos, a sociedade que já está acostumada com essa estrutura, ela começa a reprimir, ela começa a ter tentativas de coerção, fazer com que essas pessoas elas se sintam envergonhadas, elas se sintam mal dentro de seus próprios corpos, dentro de quem elas realmente são. Então as pessoas começam a se esconder. Por quê? A forma que foi retratado dela culturalmente essa forma pejorativa, essa forma ridicularizada. Isso traz um grande problema, gente. Um grande problema. E, enfim, esse tema tem muito ainda a discutir, mas eu quero trazer um ponto dentro desse ainda, que essas representações que a gente viu aqui, de forma hilária, de forma espalhafatosa, de forma a ridicularizar a imagem e também de forma a transformar esses personagens em vilões, essas representações não causam muito alarde e preocupação entre os conservadores, pois foram retratadas de forma desvalorizada, subalterna e até mesmo ridícula, não possuindo respeito e prestígio. Já as produções que trazem a busca por reconhecimento, posição de respeito e empoderamento, autoaceitação nas diversas fases da vida, essas sim fazem alarde e é motivo de protesto por parte dos fundamentalistas religiosos e conservadores. Enquanto está em uma posição subalterna, uma posição ridícula e de vilão, não tem problema. Mas quando chega, por exemplo, produções que vai trazer a esses personagens, a essas pessoas, a esses corpos LGBTs, a humanidade, aí se torna um problema. Aí se torna algo que a sociedade não gosta. Por quê? Porque está trazendo uma posição de humanidade e a sociedade não quer deixar a posição de humanidade nesses corpos. Isso também é feito como, por exemplo, com a população negra. Toda tentativa de humanizar o corpo preto é rechaçado na sociedade. E há grandes tentativas para se desencilhar a humanidade a esses corpos. A mesma coisa com LGBTs. Aqui tem uma produção de desenho infantil que tem pouco tempo que foi lançado, que é Luca, em que o plano de fundo é a autoaceitação de como ele é, de como o personagem é. Houve uma grande crítica sobre isso, de que existem pessoas querendo impor na mente das crianças que isso é normal, que deixem as crianças em paz, que as crianças não têm que ver isso. Todo esse discurso conservador, fundamentalista, enquanto esse discurso não existia nessas outras produções, porque não é uma visão boa, é uma visão ruim, mas quando se traz uma visão boa, desde a infância, sobre esses corpos que foram subalternizados,
aí sim se cria um problema. Em produções de telenovelas também há uma problematização quando se busca um respeito para esses personagens, a normalização desses corpos na sociedade. Esse outro desenho aqui também, eu acho que se chama Segredos Mágicos, que também foi lançado há pouco tempo, também causou uma grande problematização, porque traz dois personagens masculinos em que eles vivem juntos como em um relacionamento. Isso trouxe uma grande problemática, uma grande discussão dentro das comunidades religiosas. E esse último desenho também, lançado há pouco tempo, que traz relacionamento entre duas mulheres, também foi escandalizado dentro das igrejas e se fez movimentações para destruir a credibilidade desses desenhos. Ou seja, a gente vê uma clara hipocrisia em que o retratar desses corpos de uma forma subalterna, de uma forma ridícula, de uma forma má, isso pode. Agora, tratar de uma forma a normalizar dentro da sociedade esses corpos e trazer a humanidade, que é o que eles são. São corpos humanos, são seres humanos, com todos os direitos, isso não pode. Isso é algo que a gente precisa pensar muito, porque essa é uma estrutura que precisa ser derrubada. Essa é uma estrutura que precisa ser questionada. Por isso que todas essas produções que trazem a normalização desses corpos, que traz a humanização, elas são importantes. Até pouco tempo atrás, alguém tinha alguma coisa para falar? Uma coisa que eu acho interessante Sim. é que essa que tu falou, né? Falou, não deve introduzir isso para as crianças, mas a maior parte dos desenhos infantis, das princesas, por exemplo, eles giram em torno a relacionamentos né, enfim, contextos de relações heterossexuais, de um casal que vai, né, enfim, o príncipe vai atrás da princesa, o Shrek vai atrás da... Sempre tem um enredo romântico, mesmo que seja destinado a crianças que não tem nada a ver com aquilo por, né, um bom tempo, idealmente. Uhum. Então, eles só trazem esse argumento de que não deve trazer isso para criança quando é para falar sobre a questão afetiva também, mas eles não estão se importando que as crianças, elas são impactadas com coisas, né, falando de casal, mas que sejam coisas, né, para a fase delas, desde que elas são pequenas. Só que sendo heterossexual, ninguém vê problema nenhum, ninguém comenta, ninguém questiona, mas o mínimo elemento homossexual, mesmo que fale só sobre aceitação, nem fale sobre relacionamento em si, já é um grande problema, né, e um absurdo, assim, para mentes conservadores. Sim, e o argumento que é utilizado é: deixe nossas crianças em paz. Existe um plano de fundo muito preocupante atrás dessa expressão: deixem nossas crianças em paz. Não envolva sexualidade às crianças, não sexualize as crianças. Isso tem uma problemática muito grande, porque entra dentro de um dos tópicos que o Matias trouxe no seu estudo, se não me engano, semana passada, em que, na sociedade grega, se era normalizada a pederastia, que é uma relação abusiva pedófila. Ou seja, existe na concepção social ainda a correlação entre homossexualidade e pedofilia. Quando se trata sobre esse tema na infância, diretamente já na concepção social conservadora já está tratando de algo relacionado à pedofilia. Por isso que se traz esse argumento: deixe as nossas crianças em paz. Quando se retira essa discussão da infância, essas crianças que já se entendem diferentes do padrão imposto na sociedade, elas não veem sua representatividade, então elas tendem a se esconder. É muito comum ver adolescentes, jovens e adultos que lembram de como foi sua infância sendo LGBT+,
elas, aos 4, 5, 6 anos, boa parte delas, elas já se entendiam como diferentes. E como elas viram que não era bem aceito, porque elas já estavam sofrendo repreensão da sociedade, por várias formas, dizendo, você não pode andar assim, você não pode vestir assim, você não pode falar mole desse jeito, você não pode cortar o cabelo desse jeito. Ao elas verem toda essa repressão, esse fator coercitivo, elas se fecharam, porque elas já viram que elas não eram bem aceitas. Ao não ter representatividade dentro dos desenhos, isso tira de dentro delas a normalização de quem elas são. Então elas começam a se ver como pessoas anormais, ver como pessoas defeituosas, pessoas que não são aceitas, porque a anormalidade não é bem aceita no coletivo. Então, isso cria uma grande problemática, uma problemática de crianças que vão crescer não gostando de si mesmas, adolescentes com problemas de autoaceitação de quem eles são e de sua imagem, e adultos com problemas de relacionamento, tanto dentro de sua própria família, quanto relacionamentos amorosos. Necessitando, assim, no futuro, de terapia, de tratamentos, porque problemas psicológicos foram gerados em consequência disso. Quando se existe essa normalização dessa característica que é intrínseca das pessoas, já que elas nascem assim, as pessoas elas começam a ver que elas são normais como qualquer outra pessoa, desde a infância. E elas crescem gostando de si mesmas da mesma forma que elas são. Elas entram na adolescência aceitando a sua imagem e vendo que ela pode viver em sociedade e expressar a sua forma de comportamento livremente. E entram na vida adulta com a liberdade de ter os seus relacionamentos da forma que melhor entenderem. E isso quebra o fato social da homotransfobia, que é a diminuição da importância e a desumanização desses corpos. Por isso que existe uma grande luta, existe um grande fator coercitivo sobre todas as causas que normalizam essas características que são normais das pessoas. Tanto as características do tom de pele, tanto as características de gênero feminino, tanto as características relacionadas ao público LGBT+. Eu acho que eu consegui chegar ao que eu queria dentro desse estudo. Um pequeno texto que eu escrevi, que todos esses processos de construção de uma imagem distorcida de corpos LGBT trazem inúmeros prejuízos à sociedade, pois essa consome essas produções cinematográficas, as quais possuem um imenso impacto na forma com que as pessoas olham para a comunidade. Ao se depararem com crianças e adolescentes LGBTs que estão se descobrindo diferentes dos padrões heterossexnormativo, a sociedade tende a aplicar fatores de coerção sobre os indivíduos para que eles tenham medo e vergonha e assim se escondam dentro dos armários. A tentativa hoje é quebrar essa estrutura de poder para que ela não dite mais como que as pessoas precisam se comportar dentro desse padrão heterossexnormativo, para que elas tenham liberdade de ser quem elas são da forma que bem entenderem. Porque essa estrutura de opressão que foi normalizada por essa esfera de poder, ela precisa ser combatida, ela precisa ser destruída. E isso é um dos pontos mais importantes que a gente tem visto dentro dessa mensagem, porque nós estamos caminhando para um Éden livre, um Éden que não tem essas estruturas de poder e de opressão que nós conhecemos aqui nessa terra. E se nós queremos ir para esse Éden, a gente precisa começar a viver como será nesse Éden aqui na Terra, para que nós possamos ser justos para com as outras pessoas também e praticar justiça da mesma forma que Cristo praticou justiça enquanto aqui esteve nessa Terra. Bom, era isso. Se alguém tiver algum comentário, algum ponto a ser feito, esse é o momento.
para fazer. Estou vendo alguns comentários aqui na chat. Não tem nenhuma pergunta. Então tá bom. Todos entenderam bem o que... Esclarecedor, Gabriel. Muito obrigada. Deus te abençoe. Que bom que todos entenderam. Então, eu quero... Sim, Gabriel, muito bom, viu? Obrigada, isso aí tirou muitas dúvidas minhas. Obrigada, querido. Por nada, foi um prazer. E que vocês continuem esse estudo por conta própria e observando a sociedade e criticando-a. Esse é um dos intuitos dos estudos que nós trazemos aqui. É para que as pessoas elas se armem de argumentos de crítica, para que elas olhem a sociedade e vejam como que ela está estruturada e comecem a questionar. Para que essa estrutura aqui não traz benefícios, ela um dia possa ser destruída. Sabemos que essa estrutura ela não vai ser destruída por completo aqui nessa Terra, mas ela pode ser minimizada na vida de pessoas que estão próximas da gente. A gente pode levar uma visão diferente para pessoas que estão sofrendo por causa dessa estrutura. E esse é um dos intuitos, trazer uma visão diferente para que as pessoas elas tenham liberdade de ser quem elas são, tenham liberdade para viver com dignidade humana, o que foi retirado delas há muito tempo, desde quando elas ainda nem eram nascidas. Então, é isso. Espero que tenha sido de grande proveito para todos. Hein, Gabriel? Sim. Também queria completar a sua frase aí, quando você disse de fazer o estudo próprio, né? No estudo anterior, o irmão, acho que é Marcos Paulo, falou que ele gostaria de entender melhor sobre o assunto, e eu vou falar assim de experiência própria, que realmente, quando a gente se dispõe a preparar um estudo, quando a gente procura entender sobre, como se a gente quisesse explicar para outras pessoas, né? Ou mesmo entender melhor, sair da ignorância, deixar de ter ignorância como nossa desculpa. Eu não entendo desse assunto, eu não sei disso, não sei bem como é, então para a gente sair dessa zona de conforto, que nós já estamos sendo convidados a sair há tanto tempo, é um dos melhores meios, né, para que a gente possa respeitar e também conseguir entrar na linha, né, como você está dizendo, nessa linha para mudança dessas estruturas, é o estudo próprio, buscar. E esses estudos que têm sido trazidos, que nós estamos trazendo, e cada vez está se ampliando mais, são muito importantes. Nós não estávamos preparados para isso. Quando no mundo já estava acontecendo e demonstrando, aqui no Brasil, quando se dizia, tentava se propor nas escolas, quando se dizia que o gênero das crianças ia ficar em branco para ser colocado, a gente não tinha nenhum entendimento e não queria ter também. Hoje é diferente, eu espero para todos nós no movimento que a nossa vontade, o nosso desejo hoje é bem diferente. Muito obrigada pelo estudo, muito esclarecedor. Na verdade, houve uma antecipação, né, da direita conservadora, usando de artimanhas e de fake news para já preparar a mente da comunidade, de um modo geral, da sociedade, contra esse movimento. Então, assim, e nós aceitamos. Eu acho que todos nós temos culpa, né? Eu sou culpada porque eu não me permiti usar o meu raciocínio crítico, a minha liberdade, para defender a liberdade dos outros. Pelo contrário, eu usei a minha liberdade para tolher a liberdade do outro. Então, eu me envergonho disso, sinceramente. E nós permitimos que os conservadores deturpassem. E eu lembro muito bem quando esse movimento começou, quando as escolas começaram, né, a impetrar nas escolas, na verdade, o desejo de impetrar nas escolas o direito do movimento LGBTQIA+, e foi tolhido. E, infelizmente, a sociedade conservadora se revestiu. Nós temos um grande trabalho pela frente. Enorme trabalho. E é muito importante a gente se dar conta
disso, a gente se dar conta que fomos participantes no passado desse grande problema, e que nos darmos conta também que nós estamos em processo de saída desse problema, desse estrutura babilônica, e aí a gente entende a mensagem angélica: sai dela, povo meu. A gente está saindo de uma estrutura opressora babilônica. A gente está saindo de uma estrutura de poder que não vai entrar no céu. E isso leva um tempo. A gente está saindo, em nossas concepções, a gente está saindo de uma estrutura racista, a gente está saindo de uma estrutura sexista, e agora a gente está saindo de uma estrutura homofóbica. Isso leva um tempo para acontecer, e precisamos dar continuidade nisso. E o primeiro passo para sair dessa estrutura é assumir que já esteve nela um dia, para que possa haver mudanças. Isso é uma autocrítica e que é extremamente necessário. Então é muito bom ter esse retorno de vocês, de que está sendo proveitoso e que vocês estão se autocriticando, para que assim sejam agentes de mudança na sociedade. Então é isso. Agradeço muito. Mais alguém tem algum comentário? Não havendo, eu convido vocês que coloquem-se de joelhos para que nós possamos encerrar. Querido Deus, amado bom Pai, que estás nos céus, agradecemos, Senhor, a Ti pelas oportunidades que o Senhor nos dá de fazer autoanálise de nós mesmos, e também para que nós analisemos a estrutura social, para que nós possamos olhar para o nosso próximo com um olhar diferente. Fomos construídos dentro dessa sociedade de uma forma opressora, de uma forma colonial, de uma forma preconceituosa. E, infelizmente, trazemos isso em nossa bagagem. Isso trouxe muitos problemas, tanto para nós, tanto para outras pessoas. Agradecemos porque o Senhor tem nos feito o convite de sair dessa estrutura, no convite que o Senhor faz a nós: saia dela, povo meu, sair de Babilônia. Ajude-nos a sairmos dessa estrutura completamente, que nós possamos praticar a justiça da mesma forma que o Senhor praticou enquanto esteve aqui na Terra. Continue nos ajudando, nos dando força e vigor para continuar a buscar esse conhecimento. Tudo isso pedimos e agradecemos, não porque haja méritos em nós, mas sim pelos méritos de Cristo Jesus. Amém.